Sílaba. Vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que sóis ou reunidos a outros formam palavras. Sílaba, unidade fonética fundamental acima do som. Sílaba foi o nome que nós escolhemos para esse canal no YouTube. Um canal que, na verdade, tem a ideia de se constituir num laboratório e num acervo, mais um espaço, né, importante de discussão sobre teoria da história, sobre os conceitos discutidos pela teoria da história e aplicados, né, de uma forma prática no trabalho de profissionais de história em todo o Brasil e no mundo. E também um espaço que, além do diálogo, né, também seja um espaço de divulgação de pesquisas que são produzidas a partir do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, em particular no campo da teoria e da história da historiografia, né? E que, além disso, também se constitua como um espaço de memória, né? Um acervo onde nós, aqui na pesquisa, no ensino e na extensão, e colegas de todo o Brasil possam se reunir e se encontrar a partir de alguns eixos fundamentais que fazem parte dos conceitos da teoria da história e dos usos, na verdade, da história, os diferentes usos da história, os usos sociais e públicos da história, tal como eles acontecem no Brasil e no mundo hoje, né? Então, a ideia a partir do conceito de sujeito, não à toa, né, sílaba é uma abreviatura do nome completo dessa experiência aqui no canal, que começa como uma experiência em todos os sentidos laboratorial, né? Que se chama, então, sujeito implicado, laboratório e acervo. É um canal que pretende discutir de diferentes formas, então, né, as formas de manifestação da subjetividade que envolve, que atravessa o trabalho de profissionais de história, né? É um canal que pretende pensar as discussões que envolvem a constituição dos sujeitos históricos, sejam eles profissionais da área de história, sejam os personagens que aparecem nos livros de história, nos filmes históricos, né? Na literatura, na ficção, nos jogos, enfim. Como se constituem sujeitos históricos nas diferentes narrativas, nas diferentes formas de representação e principalmente nas formas de ação no mundo que envolvem a história, que envolvem a dimensão do tempo histórico, né? Então esse canal tem principalmente essa intenção, congregar reflexões, colegas, pesquisas, obras, né? E constituir aí um espaço de discussão e um acervo no qual seja possível examinar no ensino, na pesquisa, na divulgação científica, na história digital, espaços onde a ação do sujeito, né, a ação histórica e a ação de sujeitos históricos emergem e podem ser examinados, né, pensados e repensados todos os dias, né? Então a ideia do canal é essa. Nós estamos aqui, né, no dia 1º de julho de 2022, colocando então, né, inaugurando, colocando em público essa iniciativa que parte na verdade de um movimento que já tem quase 2 anos, desde 2020 há uma movimentação da minha parte e de alguns colegas e sobretudo de estudantes de história dos nossos cursos aqui na UFRN, no campus de Caicó, né, num espaço de discussão e de diálogo profundo, né, da teoria da história com campos de saber vizinhos, em especial a psicanálise, na qual, a partir, né, dessa troca de campos disciplinares ou mesmo de saberes, né, que operam com conceitos e experiências distintas, pensar propostas de renovação na pesquisa, no ensino, no debate da teoria da história, contribuir, sobretudo, né, com o debate da teoria da história a partir desses diálogos, né? Então, é um foco profundo, então, na dimensão do sujeito, da constituição de sujeitos, da ação de sujeitos do mundo, né? Problematizar e entender o que é ser um sujeito histórico, né? Como é que a história pensa essa dimensão da ação do sujeito histórico, que só se estabelece de uma forma social, né? Via laço social, tal como a psicanálise nos aponta. Então, o sujeito nunca deve ser confundido com o indivíduo, mas sim como, né, uma experiência, né, de uma potência de ação e de transformação que se dá de uma forma coletiva nas trocas, né, e na possibilidade de manifestação dos diferentes pontos de vista no mundo,
né? E, sobretudo, um foco privilegiado na ação dos sujeitos, numa ação direta, né? Numa dimensão prática da história, no mundo, nas experiências subjetivas, né? Que nós vivemos todos os dias. Então, essa é a proposta, né? É uma proposta, como eu disse, né? Uma experiência inicial, que partiu de projetos recentes que envolvem a extensão, mas também iniciativas do ensino e da pesquisa, e que agora se configuram, então, né, nesse 1º de julho de 2022, com a inauguração oficial, vamos dizer assim, desse canal, desse espaço, no qual nós vamos disponibilizar, então, inicialmente, os trabalhos, produtos que nós já estamos fazendo, em especial nesse ano de 2022, né? Recuperar também temas que estamos desenvolvendo coletivamente aqui e em diálogo constante com colegas de outras instituições, né? Desde, como eu disse, 2020, e que esse espaço aqui seja um acervo, então, pelo menos no formato audiovisual, de uma parte desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, e a ideia é que se desdobrem depois em outras modalidades, né, como lançamento e divulgação de livros, eventualmente cursos que podem ser oferecidos nesse formato, grupos de discussão, né, e programas audiovisuais que são produzidos com respaldo na pesquisa histórica, sobretudo na área de teoria da história e história da historiografia, que é a área na qual eu atuo, né? Então, eu gostaria de convidar todas, todos, todos a acompanharem, se inscreverem no canal, acompanharem os vídeos, né? Gradualmente, vamos situar aqui como um espaço tanto para transmissões ao vivo quanto para materiais gravados que podem ter alguma pertinência para a discussão. Esperamos que o canal seja aberto, né? Um espaço dos comentários seja um espaço aberto para contribuições, críticas, trocas de ideias. É fundamental a ideia do grupo de discussão, que nós já estamos desenvolvendo em outros projetos, para que haja um retorno a partir daquilo que é trocado, né? Nesse formato audiovisual é muito importante que nós tenhamos um espaço para troca, e não é simplesmente produzir, né? Ou transmitir e não ter um retorno. A ideia é que haja um retorno constante também entre quem acompanhar aqui esse canal do Sílaba e que eventualmente pode contribuir, né, num diálogo conosco também, inclusive para a melhoria do projeto. Então, é um canal especialmente voltado, sobretudo, para a divulgação científica, né, para a divulgação da pesquisa científica, mas também da extensão, né, quando pensamos em cursos ou outros produtos que podem resultar, né, em materiais pertinentes sobre a história, tanto do ponto de vista didático quanto da discussão pública em sentido mais geral, né? Nós vamos reunir aqui e congregar, né, a pesquisa, o ensino e a extensão, com destaque para esses pontos que eu coloquei até agora, né, nesse diálogo. E, bom, a ideia é reunir, congregar, trocar ideias, aprimorar, e esse vídeo é, né, mais simbólico no sentido da inauguração e de um acolhimento de todos que eventualmente passem e se inscrevam aqui no canal e façam sugestões também em relação a esse projeto, a essa iniciativa, né? E agora eu deixo vocês para abrir assim oficialmente, né, o nosso canal. Eu deixo vocês com uma entrevista gravada, que foi gravada no início desse ano de 2022 e exibida nos canais do departamento e do programa de pós-graduação em História dos SERES, com a professora Maria da Glória de Oliveira, dentro do projeto de extensão, né, A História em 60 Minutos, que se trata, na verdade, de uma série de entrevistas com profissionais de história, discutindo temas importantes da área. Então, nós vamos inaugurar aqui hoje com a reexibição, né, e o registro, enfim, no acervo do nosso canal aqui no Sílaba, dessa entrevista com a professora Maria da Glória de Oliveira, né, que coloca alguns pontos na sua entrevista que são muito inspiradores também, de uma série de questões que nós pretendemos trabalhar aqui. Semanalmente, as entrevistas também serão transmitidas aqui, né, e disponibilizadas por esse canal, junto com outros materiais que pretendemos preparar ao longo do tempo. Sejam todos muito, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse espaço aqui é coletivo e esperamos trocar muitas ideias importantes por aqui
sobre teoria e história da historiografia. Muito obrigado.